De volta à nossa aula. Agora vamos dar continuidade na nossa identidade em Cristo. Você está empolgado para saber o que você tem em Cristo Jesus? O que nós somos é a maior expressão da nossa identidade, porque fala da nossa expressão, da forma como vamos nos comportar. Mas agora que nós vamos ver o que temos em Cristo, fala daquilo que nós possuímos, daquilo que adquirimos em Cristo Jesus. Quando falamos ali no que somos herdeiros, a palavra nos diz, se refere a algo que recebemos. O que temos é exatamente tudo o que recebemos em Cristo Jesus. Mas preste atenção, porque o que nós recebemos se originou no mundo espiritual. Nós recebemos de volta e precisamos estar em Cristo para receber agora a herança. Por isso que quando nós oramos, a oração de Efésios diz assim, eu quero ler ela aqui na Bíblia. Oro, como Paulo diz, a oração que fazemos antes das aulas. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam as riquezas, conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Você precisa ter os seus olhos do entendimento abertos. Que olhos são esses? É o seu espírito precisa receber a revelação, a iluminação, a clareza do que você tem. Porque, ao contrário disso, você não pode receber a herança da graça. Como falamos, por que pessoas falam, você fala da graça, mas é impossível viver Cristo. Não é impossível viver Cristo. Para eu viver Cristo, eu preciso de revelação e o entendimento que vem do próprio Deus. E Deus não vai compartilhar com qualquer pessoa. Ele vai compartilhar com quem com o coração puro o busca. Outra coisa para você receber, outro aspecto para você receber sua herança, porque agora nós vamos ler várias passagens bíblicas do que nós temos em Cristo Jesus. Se você estudar a Bíblia minuciosamente, você vai descobrir muito mais coisas do que você tem em Cristo Jesus. E você vai ver que os versos que nós lemos a respeito de um item, nestes versos, geralmente Paulo que nos ensina o que temos em Cristo, principalmente o apóstolo Paulo. Por quê? Ele recebeu a revelação da graça por meio do próprio Cristo ressuscitado. Paulo foi arrebatado aos céus. Ele mesmo declara isso em suas cartas. E ele fala, quando ele declara isso, ele fala, um homem, eu não sei se estava no corpo ou fora do corpo, foi elevado aos céus e viu coisas indizíveis. Paulo, a tentar falar para nós o que nós temos em Cristo Jesus, ele vai revelando isso em suas cartas. A carta de Efésios, na última aula, eu disse para você ler a carta de Efésios e fazer uma relação. No último módulo eu disse, faça uma relação das coisas que você tem lendo Efésios 1 e 2. E agora nós vamos averiguar essas passagens. E como eu estava falando, o outro aspecto é, quando eu descubro na palavra e recebo a revelação no meu coração, como funciona o princípio da salvação, eu creio no meu coração para a justiça, mas com a boca eu confesso a respeito dos aspectos da minha salvação. Então eu preciso ler na palavra, mas eu preciso transformar isso em oratória, em declarações que vão gerar vida no mundo espiritual.
Ao eu declarar, eu preciso esperar com fé e com certeza a consequência do que eu declarei vai acontecer, porque está em concordância com a palavra de Deus. Declarar a palavra de Deus é uma grande chave para você manifestar o que você tem no mundo espiritual, ou seja, nas regiões celestiais, em concordância com o que a palavra diz que você tem. Primeiro aspecto, nós vamos ler praticamente, se eu não me engano, 16 aspectos do que temos em Cristo. Primeiro aspecto, eu tenho um pacote completo chamado salvação. Tanto eu posso dizer que eu tenho salvação como eu sou salva. Ué, mas eu sou salva e eu tenho salvação? Sim, porque a salvação é um pacote completo que te traz liberdade, libertação, salvação de males, proteção, preservação, cura, vida eterna. Então, ao ser salvo por Jesus das trevas, por isso que fala, ele nos chamou das trevas e ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz, que também é o reino do Filho amado. Então, eu tenho salvação e eu sou salva, porque é um pacote completo. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Ela me tira de um lugar e me coloca em outro lugar. Ela me tira de um lugar tenebroso e me coloca num lugar de luz. Ela me tira de um lugar de pecado e me coloca na possibilidade de ser santa e justa. Ela me tira de um lugar de injustiça, me coloca na posição de justiça. A salvação transforma todos os aspectos da minha vida e a minha realidade. Eu passo de homem natural que vivia em morte espiritual para um homem, passo a ser um homem, ser humano. Quando eu falo a palavra homem, estou falando de ser humano. E passo a ser um ser espiritual que vive aqui no cosmos e posso viver com poder por causa da salvação. Então eu tenho salvação e tudo que ela consiste. Tudo que a salvação consiste vai abranger o todo. Eu tenho salvação, eu tenho várias coisas, eu sou várias coisas, novas coisas, a nova criatura, e eu posso várias coisas. Por quê? Porque eu fui salva. Então, a salvação é o termo que damos para tudo o que temos e recebemos em Cristo Jesus. Outro aspecto do que você tem em Cristo, nós temos acesso ao Pai. Vamos ler em Efésios 3, do 10 ao 12. Mas o que eu quero dizer para você, lembra que nós somos sacerdócio real? Só o sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, que era a figura, era o lugar onde se concentrava a presença de Deus. Hoje, o sumo sacerdote das nossas vidas, ele abriu um caminho para nós passarmos até o Pai. Jesus é o sumo sacerdote da nova aliança. Então, na nova aliança, o sumo sacerdote, que é Jesus, abriu o mais altos céus. Ele não entrou no tabernáculo terreno. A palavra de Deus diz que ele não entrou no tabernáculo na terra, que foi construído da forma que Deus pediu na velha aliança. Ele entrou no tabernáculo dos céus. E ali, uma vez por todas, ele pediu, ele clamou, ele intercedeu por nós. E a Bíblia ainda relata que ele é nosso advogado até hoje. Quando nós pedimos perdão aqui, o nosso advogado de defesa pede perdão por nós no céu. Isso não é maravilhoso? E como é que eu tenho acesso? O sumo sacerdote foi lá e pelo sangue dele criou um caminho
com o corpo e o sangue dele, rasgando o véu que nos separava, que era aquela cortina densa e grossa do tabernáculo. Se você estudar sobre o tabernáculo, você vai saber que ali, onde ficava no Santo dos Santos, a concentração da presença de Deus, ali na Arca da Aliança, o lugar onde a Arca da Aliança estava, havia uma cortina bem grossa. A Bíblia relata no livro dos Hebreus que a cortina foi rasgada de cima a baixo quando Jesus entrou no mais altos céus e pelo seu corpo ele abriu um caminho. O seu sangue nos absolveu de tal forma que nos deu acesso. Diga, eu tenho acesso. Lembra que nós falamos do exemplo de ser VIP? Você é VIP nos céus. Você tem acesso, você tem uma carteirinha VIP nos céus. Sim, eu sou VIP em Cristo Jesus. Eu tenho acesso a nada menos que ao próprio Deus Criador. Você pode dar glória a Deus? Vamos ler em Efésios. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança por meio da fé nele. Então, o acesso que eu tenho a Deus nas minhas orações e a convicção de que Deus está perto, está me ouvindo e está em comunhão comigo é pela fé. Porque como estudamos o princípio da justiça, Paulo nos ensina que a justiça é do princípio ao fim pela fé. Veja, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu posso se entrelaça. E o tempo inteiro eu tenho que ficar te lembrando que um princípio e te liga ao outro. Um princípio te dá acesso ao outro. O princípio da fé é a forma pelo qual o justo vive. O princípio da fé aciona a justiça de Deus. E ao acionar a justiça, você pode e você tem muitas coisas, como Paulo diz, naquele que te fortalece. Tudo é por meio de Jesus Cristo. O que eu também tenho em Cristo Jesus? Todas as bênçãos das promessas que estão contidas na herança em Cristo, que foi como eu comecei esta aula, este módulo, o que eu tenho em Cristo. Todas as bênçãos, sim. De capa a capa da Bíblia, as bênçãos que foram feitas ao povo de Deus, elas são nos reveladas e transferidas por Cristo. E a maldição? A maldição é anulada no madeiro de Cristo. As maldições, sempre as promessas estavam em contradição. Do outro lado, uma maldição. As maldições, olha o que é a nova aliança. As maldições foram anuladas e agora você vive as promessas da herança. Sabe o que significa ter as bênçãos das promessas? Antigamente, os pais liberavam uma palavra sobre os primogênitos e sobre seus filhos. Aquela palavra tinha tanto poder sobre eles que definia a identidade deles e definia o destino deles. O nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, liberou uma palavra, que é o próprio verbo vivo dele, e nos deixou como herança na nova aliança. Todas as promessas feitas na nova aliança em Cristo, a Bíblia diz que nós temos o sim, e por nós é dito o amém. Está lá em 2 Coríntios 2:20, se eu não me engano. Mas vamos ler o que está escrito aqui. Esse mistério, Efésios 3, 5 e 6. O teu pai liberou uma palavra sobre você que define a sua identidade e o seu destino. Perdão, vamos ler. Efésios 3, 5 e 6. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito
aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber, que mediante o evangelho, os gentios, eu e você, são co-herdeiros com Israel. Tanto as promessas da antiga aliança como as em Cristo, nós temos direito. São membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Aleluia! Em Hebreus 1, do 1 ao 3, veja como você precisa prestar atenção em tudo que Jesus disse, em tudo que Paulo fala que temos em Cristo. Porque está escrito assim em Hebreus 1. Há muito tempo, Deus muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados nos falou por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, que envolve os dias até hoje, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Quer conhecer Deus o Pai? Estude quem é Jesus e você vai ver ele revelado através da vida de um homem. Sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Veja, ele nos tornou coparticipantes, co-herdeiros. Nós, os gentios, temos direito a todas as promessas feitas por Deus a Israel. Você pode dar glória a Deus? Todas as promessas da herança de Israel, todas as promessas, a bênção de Abraão toca a minha e a sua vida. Todas as promessas da nova aliança, eu tenho direito. Glória a Deus. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação. Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.